Paz seja convosco, amada igreja. Paz seja na sua casa, você que está assistindo a transmissão. Hoje mesmo estava falando com o Davi como eu gosto das músicas antigas. Essa música, Davi, me lembrou muito de uma pastora que eu tive o prazer de caminhar. Depois do culto eu vou até mandar uma mensagem para ela. E hoje eu quero desafiar a gente a aprender a romper em fé, olhando para Tomé. Quem aqui conhece Tomé? Já começa o culto participativo. Quem conhece Tomé? Muito bem, quem conhece Tomé? E o que Tomé é famoso pelo quê? Pelo que Tomé é famoso? Vamos lá. Tinha que ver para quê? Quem mais quer falar aí? Por que Tomé é famoso? Alguém quer chutar? Quem mais? O que Tomé fez? Bom, vamos lá. Se a gente vai falar de Tomé, eu convido então a igreja a abrir a sua Bíblia em João 20, a partir do verso 24. João 20, a partir do verso 24. E diz assim a palavra de Deus em João 20, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu, porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Senhor, lhe está a tua palavra, eu me coloco diante de ti, pedindo que, conforme já orou o nosso irmão Davi, que a nossa atenção esteja voltada para ti. E eu peço, Deus, que apenas aquilo que for da tua vontade seja dito nessa noite, e que eu possa ser usado por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, nessa passagem que a gente viu, nós vemos Tomé ganhar aí a sua fama de incrédulo. E isso porque Jesus mesmo disse ali no final, né? Você creu porque viu, né? E antes ele fala: não seja incrédulo, mas seja crente. Agora, Tomé ganhou essa fama de incrédulo, mas também ganhou a fama de ser aquele que colocou o dedo na ferida de Jesus para acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado. Davi, você conseguiu separar aí a imagem? Eu pedi para o Davi separar uma imagem que eu vou pedir para ele compartilhar para a gente, de um pintor muito famoso chamado Caravaggio, e ele pintou Tomé literalmente colocando o dedo na ferida de Jesus. Vamos ver se o Davi consegue pôr para a gente essa mesmo. Aí a gente vê então Tomé colocando o dedo na ferida de Jesus. Porque Tomé disse: olha, eu só vou acreditar que Jesus realmente ressuscitou se eu puder colocar o dedo na ferida dele. E aí esse pintor chamado Caravaggio fez essa pintura que nós estamos vendo aí. Agora, quando a gente fala de Tomé, a gente sempre lembra que Tomé foi aquele que
tocou as feridas. Mas aí eu quero desafiar vocês ao seguinte: se você ainda não fechou sua Bíblia, ou se você estava no aplicativo, ele fica salvo ali, o versículo que a gente estava lendo, certo? Eu quero que você abra de novo. Eu quero que você procure ali aonde está escrito que Tomé tocou na ferida de Jesus. Eu vou até dar um tempinho para você. Eu quero que você procure aí aonde está escrito que Tomé tocou a ferida de Jesus. E aí quem achar me fala o versículo onde está escrito que Tomé tocou nas feridas de Jesus. Está um silêncio aqui. Ninguém achou? Está difícil? 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Não está falando que ele tocou. Aonde está? Falando que Tomé tocou a ferida de Jesus. Só que quando a gente fala de Tomé, a gente fala: Tomé é aquele que botou o dedo na ferida de Jesus para crer. É ou não é? Não é isso que a gente fala? Vamos refletir um pouquinho aqui comigo. A Bíblia não diz que Tomé, de fato, tocou as feridas de Jesus. Então por que a gente fala isso de Tomé? Que Tomé foi aquele que tocou as feridas de Jesus. Porque Tomé disse, quando foram falar para ele que Jesus tinha aparecido e que ele não estava nessa hora com os discípulos, ele disse: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão, ele está falando a mão, não está falando só o dedo, não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Ele ainda é enfático: de modo nenhum eu acreditarei. Se eu não ver Jesus e não for lá e botar o dedo no preguinho, botar a mão onde fizeram a ferida do lado dele, aí eu não vou acreditar. Foi isso que Tomé disse. E Tomé, por ter dito isso, criou-se então um imaginário para a gente de que Tomé era aquele que tinha tocado as feridas de Jesus, sem de fato estar escrito que ele tocou. Agora, quando a gente vai o texto pelo texto, Jesus fala: olha, põe aqui o seu dedo. Mas no texto diz que Tomé, antes de tocar, Tomé ele fala: Deus meu. Se ele tivesse de fato tocado, estaria escrito: olha, Tomé tocou e disse: Deus meu. Mas não está escrito. Tomé, ele vê e crê. E Jesus deixa isso claro. Jesus fala: você crê porque viu. Jesus não está dizendo: você crê porque tocou. Jesus está dizendo: você crê porque viu. Benditos serão aqueles que não viram e creram. Jesus está usando muito a palavra ver e não tocar. Percebe como fica muito claro que Tomé não precisou de fato tocar nas feridas de Jesus, ele só precisou ver. Só que isso não é um imaginário de hoje. Esse quadro é um quadro antigo. É um quadro antigo. E nessa época o pintor, quando chegaram para ele, falou assim: olha, a Igreja Católica encomendava muitos quadros. E falou assim: olha, faça um quadro de Tomé, né? Quando é encomendado esse quadro, ele faz aí Tomé tocando a ferida. Por que no nosso imaginário a gente começou a acreditar e falar que Tomé tinha de fato tocado as feridas de Jesus? Por que Tomé ganhou essa fama de incrédulo? E por que para nós, como cristãos, é tão importante que a gente possa olhar um pouco agora para Tomé e refletir sobre nossa fé, sobre o nosso crer e sobre aquilo que nós estamos testemunhando?
tem muitas coisas que a gente pode aprender, não só com essa história, mas aprender com Tomé. Não só com Tomé desse relato onde nós estamos agora, mas aprender com o que a Bíblia nos diz de Tomé e com o que os historiadores já descobriram a respeito de Tomé. E mesmo a gente tendo esse imaginário de falar que Tomé é aquele que tocou as feridas, eu convido vocês a olhar para Tomé e aprender coisas com ele, aprender com os erros dele, mas aprender também com aspectos muito positivos de Tomé. E o primeiro aspecto que eu quero que a gente possa refletir é o que eu já estou destacando, que é o testemunho. Por que Tomé ganhou a fama de ser aquele que tocou as feridas de Jesus? Porque ele disse. No ímpeto, na ansiedade, chegaram para ele, eu fico imaginando a cena, chegam para ele, cara, você não sabe, Jesus apareceu. Aí ele pega e fala assim, eu só vou acreditar se eu botar o meu dedo ali. Quem aqui nunca foi enfático em algo do tipo? Agora perceba que Tomé, só de ter dito que acreditaria que Jesus tinha ressuscitado, só de ele ter falado que ele só acreditaria tocando nas feridas de Jesus, ele já ganhou a fama de ser aquele que precisou tocar nas feridas de Jesus para crer. A culpa é de quem? De certa forma, dele mesmo. Foi ele que falou. E aí o alerta que a gente tem que ter, já pensando nessa história, é como tem sido o nosso testemunho. Como que tem sido a nossa vida fora da igreja? Como tem sido a nossa vida dentro da igreja? Como tem sido a nossa relação com os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos? Como tem sido o nosso testemunho? Igreja, eu tenho uma filha pequena. Não importa o tanto que eu fale para ela fazer o certo. Se eu não fizer o certo, ela não vai fazer. Porque ela está de olho, ela está vendo o que eu estou fazendo. E isso vale para todos nós. Se a gente fica falando para um colega do trabalho, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que, faça o certo, mas a gente não faz, não adianta nada. Que testemunho que a gente está dando? Não adianta só a gente falar da boca para fora. Nós temos que exportar isso, expressar isso em atos. Perceba que só o fato de Tomé ter dito e sido enfático fez ele ganhar a fama de ser aquele que tocou as feridas de Jesus. Agora, pensa um pouco sobre o nosso testemunho. Pensa quando a gente não só fala, mas de fato faz algo. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente externa. Porque nós, como cristãos, somos chamados para dar o bom testemunho, para fazer aquilo que Jesus faria. Isso é ser cristão. Se a gente não faz o que Jesus faria, nós estamos dando um mau testemunho. E quando nós damos um mau testemunho, acontece isso aqui. Acontece isso aqui. A história aumenta. Muda a proporção. Muda o que de fato aconteceu. Mas, como nós demos o mau testemunho, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Quem deu o mau testemunho de talvez falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa, fomos nós mesmos. E aí quando a história aumenta, a gente fica bravo, mas foi a gente que fez errado. Já temos aí uma lição extremamente valiosa que a gente pode aprender com Tomé. Tomé não foi aquele que tocou as feridas de Jesus. Tomé foi aquele que disse que só acreditaria se tocasse as feridas de Jesus. Percebe como é diferente? Só que a gente tem o costume de dizer que Tomé foi aquele que tocou.
Nós também temos que tomar cuidado, quando se fala de testemunho, com o que a gente está falando da Bíblia. Porque se a gente não para, não tem tempos de devocionais, não se debruça o Davi recentemente incentivou a gente, né, a ter devocional, ler a Bíblia. Hoje a gente falou na escola dominical de leitura da palavra, como é importante a gente está sempre lendo a palavra, está sempre se debruçando na palavra. Se a gente não para um tempo em silêncio, no nosso quarto, na nossa sala sozinho, enfim, se a gente não para e olha o texto com calma, com atenção, a gente não vai conseguir perceber esses detalhes. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada como cristão. Percebe como de algo que está no nosso imaginário a gente pode tirar uma lição extremamente valiosa para a gente. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu vou confessar um defeito que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que sou 100% atenção àquilo que eu estou fazendo. Às vezes eu sou muito avoado. Eu não sou uma pessoa muito organizada. A minha esposa sempre briga comigo, sempre me incentiva a me organizar. E recentemente eu vi um vídeo de um cara que eu sigo muito, que é um psicanalista, e ele é cristão, e ele estava mostrando tipos de temperamentos e como esses temperamentos faziam a oração. E eu achei muito engraçado, porque o meu temperamento era bem aquilo. E aí ele vai fazer uma oração e ele pega como se fosse, vamos por esse texto aqui, ele pega e faz assim: vou orar em cima desse texto. Então, eu vou pegar aqui o texto e vou falar. Jesus, eu estou aqui lendo que Tomé disse que se ele não vir o sinal dos seus pecados... Peraí, mas foi isso que ele disse mesmo? Se eu não vir os sinais, é isso. Jesus, eu estou aqui diante de ti orando porque Tomé disse que se ele não visse o sinal... Não é isso que ele disse. Como é que ele disse mesmo? Mas será que ele disse? Peraí, deixa eu ver aqui no Google. Foi isso que ele disse. Eu faço isso às vezes. Eu não consigo estar ali 100%. E aí às vezes eu preciso me organizar, me policiar. Porque se eu não olhar com calma para a palavra, eu posso sair e vir aqui e falar um monte de besteira, um monte de abobrinha. Então eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou lendo. E eu tenho que criar uma rotina, eu tenho que me organizar, eu tenho que me policiar, para quando eu vou me debruçar na palavra, para quando eu vou ler a palavra. Saber a palavra de Deus é importante para o nosso testemunho, para que a gente não fale besteira, para que a gente não vire para o nosso colega de trabalho, para o nosso familiar que ainda não aceitou Jesus, algo que de fato não está na Bíblia. E muitas vezes a gente fala não por causa de maldade, não, é só porque, como no caso do texto de hoje, ficou comum dizer que Tomé foi aquele que de fato tinha tocado nas feridas de Jesus. E aí também é importante a gente refletir sobre o nosso testemunho, quando a gente fala de leitura bíblica, quando a gente fala daquilo que a gente está passando para os outros a respeito da Bíblia. Então só aqui a gente tem duas lições extremamente importantes que a gente pode ter a respeito de Tomé e que a gente pode colocar na nossa vida. Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido a nossa vida de leitura bíblica? Como cristãos, eu já disse e vou dizer de novo para que fique bem claro. Como cristãos, nós somos chamados para dar o bom testemunho. Nós fomos chamados para transmitir a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós temos que tomar cuidado se nós estamos de fato buscando a verdade e transmitindo essa verdade. Agora, além disso que nós vemos do testemunho, tem algumas coisas que Tomé pode nos ensinar. E eu queria que a gente pudesse olhar um pouquinho para esse texto e refletir sobre outros ensinamentos que Tomé pode nos dar. Quando nós vemos aqui, a gente precisa reconhecer que Tomé era um homem sincero. Tomé era um cara sincero. Tomé era um cara honesto. Os discípulos chegam para ele e falam: olha, Jesus ressuscitou, a gente viu ele. Tomé foi sincero. Tomé foi honesto.
Por mais que ele tenha se exaltado e dito mais do que ele precisaria dizer, ele falou aquilo que estava no coração dele, sem medo. Vamos parar para pensar um pouquinho. Chegam os discípulos, que eram aqueles com quem ele tinha andado por 3 anos, e falam para ele algo, e ele não acredita. Se você chegar para um amigo que caminha com você há muito tempo e fala uma coisa, é chato quando a pessoa não acredita em você, não é? A gente não fica um pouco chateado? Fala, pô, mas eu estou falando, cara, por que o cara não acredita em mim? Mas Tomé não estava nem aí. Tomé foi sincerão, falou assim, não acredito não, eu só vou acreditar se eu ver. Às vezes pessoas que são sinceras são desvalorizadas por essa sinceridade. Mas para pensar, se uma pessoa é sincera, ela vai falar na sua cara que ela não gosta de você, ou que ela duvida de você, ou... Ela não é. Tomé foi sincero, ele foi honesto. Ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. E ele não escondeu. Ele podia muito bem ter ficado quietinho para não sair por baixo ali com aqueles discípulos, porque os outros estavam dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Quando ele fala, não, eu não acredito, só acredito se eu ver, ele está se colocando por baixo. Mas ele não teve vergonha de fazer isso. E falando sobre as dúvidas de Tomé, quantos de nós não temos dúvidas na nossa caminhada cristã? Quantos de nós, às vezes, não nos perguntamos coisas para Deus? Por exemplo, eu tive uma crise muito grande a respeito do meu chamado. E eu falava, Deus, acho que você errou, não faz sentido, não acho que não é isso não, acho que não está dando certo. Nós temos nossas dúvidas. Agora, se eu não me coloco diante de Deus e falo, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, realmente é isso? Deus não ia me dar uma resposta. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente não pode ter medo de exportar as nossas dúvidas, falar das nossas dúvidas. Se você duvida de algo que Deus colocou no seu coração, se coloque diante de Deus e fale para Ele. Externe isso. É comum que nós tenhamos as nossas dúvidas na nossa caminhada cristã. Fale com alguém que você confie. Não tenha vergonha. Se você tem dificuldade de entender alguma coisa da Bíblia, não tenha vergonha. Pergunte. Porque faz parte ter as dúvidas. Agora, o errado é a gente ter as dúvidas e não falar, não exportar. Quando a gente olha para Tomé, a gente pode então aprender sobre honestidade e sobre a busca pela verdade através desse ato dele. Tomé foi honesto e buscou a verdade. Tomé foi honesto e disse que só acreditaria se tocasse. E buscou. Por que eu estou falando que Tomé buscou? E aí a gente entra também em um outro tópico, em outro aspecto que a gente pode aprender com Tomé, que é a fidelidade de Tomé. Não custa a gente lembrar que quando a gente olha em João 11, Tomé é aquele que disse, vamos nós também e morramos com Jesus. Fidelidade. Não só nesse ato, mas Tomé também tinha fidelidade, porque no texto que nós acabamos de ler, os discípulos chegam até Tomé e conversam com Tomé e falam com Tomé, olha, Jesus ressuscitou. Ou seja, eles ainda estavam se reunindo. Mesmo Jesus tendo morrido, Tomé ainda se reunia com os discípulos. Ele era fiel àquilo. E os discípulos se reuniam juntos. Jesus aparece aos discípulos quando eles estavam fechados, trancados. E Tomé estava ali no meio dos discípulos. Fidelidade. Tomé tinha fidelidade com seus amigos. A gente olha para essa honestidade dele falar, eu só vou acreditar se eu botar o dedo na ferida. Mas veja como ele era fiel aos seus amigos. Ele pode ter falado de uma forma talvez meio ríspida naquele momento, mas ele estava com os discípulos. Ele permaneceu com os discípulos. Ele se reunia com os discípulos. Ele não desistiu da palavra de Jesus. Ele não desistiu dos ensinamentos de Jesus. Porque os discípulos claramente continuavam se reunindo em nome de Jesus. E Tomé estava ali no meio deles. Veja que qualidade tremenda que a gente pode aprender olhando para Tomé.
a fidelidade de Tomé, que estava disposto a dar a sua vida por Jesus, e que mesmo Jesus tendo morrido, permaneceu reunido com os discípulos, e que mesmo ele não crendo que Jesus tinha ressuscitado, estava reunido com seus amigos, reunido no nome de Jesus, reunido com aqueles que estavam tristes. Se Tomé não cria que Jesus realmente tinha ressuscitado, ele ainda estava em um luto muito profundo. Até porque a gente vê que ele teria dado a sua vida por Jesus. Esse era o grau de fidelidade que ele tinha com Jesus. E Jesus morre. E ele, ainda não crendo, permanece em unidade com os discípulos. Como tem sido a nossa fidelidade a Deus? Como tem sido a nossa fidelidade à palavra de Deus? Tomé pode nos ensinar muitas coisas. A gente pode saber de Tomé que foi aquele que não creu ou aquele que era incrédulo. Mas veja que nessa lição de incredulidade de Tomé, a gente pode ver outros aspectos muito positivos de Tomé. E mesmo Tomé tendo as suas dúvidas, permanecendo em comunhão ali com seus amigos, com os discípulos de Jesus, nós vemos outra lição valiosa que Tomé nos ensina, que é a persistência. Não é uma qualidade muito fácil de se ter. Ser persistente, ser constante. Às vezes a gente coloca metas para a gente, vou ler a Bíblia todo dia. Aí a gente não consegue, aí a gente larga a mão de tudo, não lê mais nunca. Eu sempre brinco e faço uma ligação com quando a gente fala que vai na academia, ou fala que vai correr, fala que vai caminhar. Quantos aqui já tiveram alguma experiência do tipo? Eu vou caminhar todo dia da semana. Aí você vai na segunda, na terça, na quarta. Aí na quinta tá friozinho, você tá ali na coberta e fala, não vou acordar não mais cedo não, vou ficar aqui. Aí você fica na quinta. Aí na sexta você acorda e fala, já não fui hoje, já não fui ontem, não vou hoje também. Semana que vem, na segunda eu volto. Aí chega na segunda você fala, não sei se eu vou não, já não fui, já vacilei, não vou mais voltar. Tomé era persistente. Tomé não era aquele que não ia na quinta, na sexta, na segunda. Não custa a gente lembrar que Tomé foi aquele que disse para os discípulos, olha, eu não acredito não, eu só acredito se eu for lá e tocar no dedo de Jesus, no dedo na ferida de Jesus. Ele tinha dito isso, mas ele permaneceu persistente, reunido, esperando, reunido com seus amigos, fiel aos seus amigos, persistente naquilo que ele tinha aprendido de Jesus. Muito provavelmente os discípulos não sabiam o que fazer naquele momento, não tinham um planejamento, não sabiam para que direção ir. Tomé estava ali no meio de discípulos desorientados, que estavam dizendo algo que ele não acreditava, mas ele permaneceu persistente. Veja quantas qualidades nós podemos aprender com Tomé. Tomé é aquele que era honesto, era aquele que buscava a verdade, era aquele que tinha fidelidade e era aquele que era persistente. Quantas coisas boas a gente não pode aprender de Tomé. E tem um aspecto que não diz a respeito da qualidade de Tomé em si, mas que nos mostra como Deus é misericordioso, como Deus é paciente com a gente, como Deus é bondoso com a gente. Tomé tinha suas dúvidas. Tomé, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele disse enfaticamente que só acreditaria
se tocasse nas feridas de Jesus. E quando Jesus se apresenta para Tomé, Jesus o abençoa, Jesus o perdoa, Jesus o envia em missão. Tomé tinha dito, 8 dias antes de Jesus aparecer, que ele só acreditaria se ele visse e tocasse. E Jesus aparece para ele e o convida a fazer isso. Toque, pode tocar. Você não quer tocar? E Jesus perdoa também. Jesus veio e nos deu graça, nos deu perdão. Jesus veio e nos lavou dos nossos pecados. Quando Tomé fala que só acreditaria se ele tocasse, Tomé está pecando. Mas nosso Deus é um Deus misericordioso. E quando Jesus se aproxima de Tomé, Jesus fala que Tomé não era exatamente bem-aventurado. Jesus fala, olha, bem-aventurados são os que não viram e creram. Mas Tomé permanece ali com Jesus. E hoje nós sabemos o que Tomé faz a partir dali. Tomé foi aquele que saiu em missão depois de receber o Pentecostes e foi para a Índia. Ora, Jesus deu uma missão para aqueles discípulos, não custa a gente lembrar. Jesus, quando está com eles, fala, olha, vocês esperem aqui em Jerusalém, descerá sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder, e aí vocês vão e fazem aquilo que eu mandei. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho. Tomé foi aquele que permaneceu. A Bíblia diz em Atos que estavam todos os discípulos. Eles pegaram e fizeram a escolha de Matias, mas os outros estavam ali. Eles receberam o Espírito Santo. E Tomé parte para a Índia. Ide por todo mundo. Ele realmente foi. Ele realmente foi. E Tomé realmente foi aquele que morreu por Jesus. Não quando ele disse em João 11, mas ele morreu por Jesus na Índia, pregando o Evangelho. Fidelidade. Tomé tinha fidelidade. Apesar de Tomé ter sido aquele que disse que só acreditaria se ele tocasse nas feridas, depois de ver Jesus, ele creu. Agora, às vezes a gente precisaria também ver Jesus, porque, fala sério, eu não sei vocês, mas eu acho que eu não tenho essa fé tão grande assim. A Bíblia diz que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda consegue mover uma montanha. Eu não consegui mover uma montanha até hoje. A minha fé acho que é menor do que um grão de mostarda. Não consigo nem mover o banco, quanto mais uma montanha. Tomé viu e creu. Ele não precisou ir lá e tocar. Talvez alguns de nós, além de ver, precisaria ir tocar. E eu me incluo nessa. Muito provavelmente acho que eu seria aquele que fala, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Às vezes a gente tem que ser honestos conosco. A gente só pode amadurecer se a gente olhar para nós e refletir sobre as nossas qualidades e nossos defeitos. Tomé tinha sim seus defeitos, mas Tomé tinha muitas qualidades. E quantos de nós não temos muitas qualidades que estão aí escondidinhas? Quantos de nós não tínhamos percebido ainda quantas qualidades Tomé tinha e quanto a gente não podia aprender com Tomé? Mas aí de novo eu relembro que a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho. Quando a gente olha para Tomé e esquece dessas qualidades de Tomé, um pouco se deve por culpa de Tomé, por culpa daquilo que ele falou. Por culpa daquilo que ele expressou. Muitas vezes nossas qualidades estão ali escondidinhas, talvez por causa de algo que a gente fez de errado. Agora eu tenho
uma mensagem de esperança para você, que Jesus olha para você e vê a sua qualidade. Jesus, quando chega para Tomé e se apresenta para Tomé e fala, toca, Jesus não estava sendo irônico, Jesus não estava querendo dar uma grande lição em Tomé, não. Jesus queria que Tomé cresce, porque Jesus tinha planos para Tomé. E Jesus não se importa em o que Ele tem que fazer para que você creia em Jesus. Ele só quer que você creia. Porque esse é Jesus. Não importa o que o mundo vai dizer de você, não importa se o mundo vai dizer que você é aquele que só acreditou porque você tocou. Você sabe o que você tem dentro do seu coração, você sabe as suas qualidades. E Jesus sabe das suas qualidades. Então deixe que Jesus esteja te usando. Quando a gente olha para a nossa tradição de igreja, a gente pode muitas vezes colocar vários personagens de uma forma negativa. Veja como até agora provavelmente muitos de nós não tínhamos percebido que Tomé tinha tantas qualidades. Você tem qualidades e Jesus quer usar as suas qualidades. O que Deus tem para cada um de nós hoje é uma mensagem que nos ensina a crer. E a palavra de Deus diz que a graça é multiforme. O que isso significa? Significa que ela tem muitas formas. A forma com que eu olho, com que eu acredito, a forma com que eu e que o Espírito Santo fala comigo é diferente da forma com que o Espírito Santo fala com a pastora, porque a pastora entende uma linguagem, eu entendo outra, e você entende de um jeito, e o Davi entende de outro. Mas quando nós estamos aqui, no nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com cada um de nós para que a gente entenda aquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem grandes coisas para essa igreja. Quando eu falo de crer, eu aprendi uma lição extremamente valiosa. Lendo um livro de um pastor sul-coreano, que ele falava sobre oração e sobre fé, sobre crer. Quando a gente fala de crer, a gente tem que realmente visualizar, realmente acreditar naquilo que a gente está vendo, que a gente está falando. E eu falo uma coisa para vocês, igreja: quando eu olho para essa igreja, eu não vejo essa igreja nesse templo, eu vejo um novo templo, eu vejo a igreja cheia, eu vejo os ministérios acontecendo, com pessoas, com muita liderança, com muita coisa. Eu vejo a igreja com vida. Eu vejo as pessoas que estão aí fora, perdidas no bairro, dentro dessa igreja, buscando o Senhor, tendo sede da presença de Deus. E eu quero que você saia daqui com essa visão. Eu não quero que você venha aqui e olhe o que está acontecendo, porque Jesus não olhou para você do jeito que você é hoje. Jesus não olhou para Tomé do jeito que Tomé era, quando Tomé disse que só acreditaria se ele tocasse. Jesus olhou para Tomé vendo aquele que iria para a Índia e que morreria por ele. E Jesus olha para você vendo aquele que vai fazer a boa obra. Só que eu quero que você veja. Deus quer que você veja e creia. A partir do momento que você realmente crê que essa igreja está lotada em um tempo novo, com vida nova, com pessoas que estão perdidas, mas que encontraram a resposta, que encontraram a verdade, é aí que a igreja vai para frente. Ontem nós estávamos na igreja em Arthur Alvim, e o bispo Ronald falou que a gente tem que acreditar na nossa igreja. A gente tem que acreditar que a nossa igreja é a melhor igreja. É uma coisa que o bispo tem dito muito. Você está na melhor igreja da região. Você tem que acreditar isso, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar, meu amigo. Sinto muito, minha irmã, sinto muito, meu irmão, mas se você ficar falando que a igreja não é a melhor, se você não acredita que a igreja não é a melhor, como é que você vai querer que venha a gente aqui e acredite? Você tem que crer que a nossa igreja é a melhor. E eu vou dizer para vocês, a igreja metodista em Vila Rica é a melhor igreja metodista do Brasil.
A igreja metodista em Vila Rica é a melhor igreja metodista do Brasil. E eu creio nisso. E eu quero que você saia daqui hoje, crendo. Porque Jesus te deu a mensagem hoje. Porque Jesus pediu para você crer. Independente de você ter que tocar, independente de você ter que ver, independente de você acreditar quando te falaram, não importa. Se você tiver que tocar, então saia daqui e fala: Jesus, eu só acredito se eu tocar e ver. E Jesus vai te dar a resposta. Mas fale. E eu estou dizendo isso porque eu quero que a gente tenha um novo tempo. Eu quero que essa igreja tenha um novo tempo. Porque foi algo que Deus compartilhou comigo. Um novo tempo. Mas nesse novo tempo a gente tem que se preparar. Tomé se preparou. Tomé permaneceu reunido com os discípulos, esperando receber o Espírito Santo, se preparando. E eles permaneciam juntos em oração. É o que a Bíblia nos diz. Nós temos que permanecer juntos em oração. E quando chegar a hora, nós vamos fazer o ID. Tomé se preparou. Tomé foi à Índia. Tomé pregou o Evangelho na Índia. E Tomé morreu como um mártir por esse Evangelho. Hoje nós moramos em um país onde a gente não precisa morrer para falar de Jesus. A gente não precisa morrer para dar um bom testemunho. Por isso que a gente possa, eu convido você para que a gente possa sair daqui crendo, dando bom testemunho, nos preparando, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para essa igreja. Quando a gente olhar para Tomé, a gente hoje aprendeu a parar de ver o homem que tocou a ferida de Jesus. A gente sai daqui olhando para Tomé e vendo nós mesmos em Tomé. Mas não aquele que de fato precisou tocar, mas aquele que precisou de algum empurrãozinho para crer. E hoje Deus está te dando um empurrão para você crer. Saia daqui crendo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida que você está duvidando, mas Deus está dizendo: creia. Deus é misericordioso. E Deus quer que você saia daqui com essa lição. Eu convido você a fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus, que você possa estar refletindo no que o Espírito Santo disse para você hoje. Que você possa estar refletindo sobre a sua fé, sobre o seu testemunho. Eu te convido a ter um momento de reflexão, mas também que você possa falar com Deus. Que você esteja agora orando para Deus, falando quais são as suas dúvidas, falando para Deus e colocando para fora, nomeando as suas dúvidas. Não tenha medo. Não tenha medo de falar aquilo que você está tendo dificuldade de crer. Não importa o que seja. Não importa se você acha que é algo grande. Não tenha medo. Fale para Deus o que está te incomodando. Nós hoje vamos orar juntos, pedindo para que Deus esteja amadurecendo em nós a palavra dele, para que a gente possa cada vez mais crer e testemunhar sobre aquilo que nós estamos aprendendo, testemunhar sobre aquilo que está acontecendo em nosso meio, testemunhar sobre os milagres de Jesus que está na nossa vida, para que a gente possa abrir os olhos
e para que a gente possa crer, para que a gente possa ser bem-aventurado e crer. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, primeiramente pedindo perdão, Pai, pelas vezes em que nós duvidamos, pelas vezes em que nós não acreditamos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas Deus, nós vimos hoje que o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós vimos hoje que o Senhor é um Deus que nos busca. Nós vimos que o Senhor é um Deus que tem grandes planos para nós. E nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ensine a crer, que a gente possa ser bem-aventurado, que o Senhor esteja amadurecendo a cada um de nós, para que a gente possa testemunhar as bênçãos que o Senhor tem na nossa vida, as bênçãos que o Senhor tem na nossa família, as bênçãos que o Senhor tem nessa igreja. Pai, que o Senhor esteja nos moldando para que a gente possa cada vez mais dar o bom testemunho, para que a gente possa cada vez mais crer em tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, preparado para a nossa igreja, preparado para que a gente possa ter mais de Ti, encontrar mais de Ti, estar mais na Tua presença, Deus. Pai, esteja nos preparando conforme é da Tua vontade, Pai. Que a gente possa estar com o nosso coração voltados para Ti, esperando, Pai, estando preparados na hora que o Senhor quiser. E que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando como igreja, como irmãos que estão juntos, que nós aqui em unidade possamos permanecer assim como aqueles discípulos que permaneciam juntos, esperando Jesus aparecer, esperando vir o poder do céu, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando a permanecer nessa unidade, nessa fidelidade a Ti. Deus, nos ajuda a cada vez mais crer, que a nossa fé possa aumentar, que a gente possa amadurecer e que a gente possa fazer a missão do ID e encher essa igreja, trazer pessoas que estão aí nesse bairro perdidas, buscando a verdade, que a gente possa aprender a verdade e apresentar essa verdade. É isso que eu te oro, pedindo e agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém.